E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas da fonte. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Glória a Deus. Olá, você que está em casa. Mais uma vez a gente está aqui entrando na sua casa para falar um pouquinho do que Deus faz na vida das pessoas. Vocês já viram que hoje é dia do quadro, hoje é dia de louvor, do louvor racional. E a gente sempre tem uma pessoa aqui que o Senhor escolheu para usar através da música. Vocês prestaram atenção na letra da música que ele começou tocando? Às vezes a gente enfrenta tanta luta, eu tive que segurar para não chorar, porque eu sempre choro com essa música. E a gente às vezes enfrenta tanta luta, muitas vezes as lutas são internas, existem muito mais dentro da gente do que fora. E a gente enfrenta tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, mas o Senhor te garante que independente do problema que você está vivendo aí na sua casa hoje, independente da luta, independente da dificuldade, se você se agarrar a Ele, se você se segurar nele, nas promessas dele, com todas as suas forças, vai valer a pena. E o testemunho que a gente vai ouvir hoje, que a gente vai contar aqui para você, vai te mostrar que isso é uma verdade mesmo, de que vai valer a pena insistir, enfrentar, lutar, buscar os seus sonhos e buscar mais de Deus, principalmente buscar mais de Deus. Vocês já viram, hoje a gente está aqui com o Renan Pedras. Renan, seja muito bem-vindo, obrigada pela oportunidade, que o Senhor te use aqui hoje de forma poderosa. Amém, obrigado pela oportunidade, eu agradeço ao meu amigo Pastor Lucas, que também me deu essa oportunidade também, a você, Carol, pela essa oportunidade, a Deus principalmente, Sim, por ter proporcionado esse momento para nós estarmos compartilhando a nossa fé nele. É verdade, é Ele que escolhe quem vem. E eu te agradeço muito, Renan. A sua voz é incrível. E aí vamos ver como que foi essa história, porque sua voz realmente é incrível, maravilhosa. A gente ouve assim, você viaja, né? Eu acho que a gente fala do som dos céus. O meu céu é um pouco diferente, sabe? É tudo modernão, assim. Pra mim, Jesus usa aqueles ternos, assim, chiquérrimo e tal. Quando eu imagino assim. Aí eu imagino uma música assim, com uma voz tipo a sua lá no céu, sabe? E eu creio que o Senhor tem muito pra sua vida. Mas conta pra gente, como que começou? Você teve uma infância... Como foi sua infância? Esse desejo pela música, esse sonho, isso já vem desde lá? Desde criança eu já fui sempre apaixonado pela música. Lembro que até meu pai mexia com música, tem uns tios meus por parte de mãe também que também tem um envolvimento com a música. Só que eu nem sempre toquei assim, músicas cristãs. Eu tocava música secular, né? Então assim, eu comecei tocando violão, depois passei pro cavaquinho, comecei a tocar em roda de samba, depois voltei pro violão, comecei a tocar em barzinhos, né? Mas tudo começou lá na infância. Eu lembro que às vezes eu pegava um gravador velho da minha tia, e a gente ia pro banheiro da casa dela lá, e naquele momento ninguém podia usar o banheiro, não. Era só o nosso estúdio de gravação. Banheiro, a acústica é legal, né? Era o estúdio de gravação nosso, né? Então, assim, foi desde criança, né? E, assim, na minha adolescência, a gente montou aquele grupinho de escola, né? E deu certo, e a gente começou a tocar. Tocava nas festas, tocava em algumas recepções, né? Mas você me contou uma coisa, enquanto a gente estava conversando aqui, que chamou minha atenção. Você falou que você se sentia diferente, que você tinha um certo complexo de inferioridade. Eu tinha, igual, quando era, ainda eu sou um pouquinho gordinho, mas na época era
Era mais gordinho ainda quando era criança, né? Eu dava 3 passos e caía no chão, tão gordo que eu era. E assim, acaba que a gente, acho que a gente que cria. Eu fui criando aquele complexo pra mim. E quando eu comecei a tocar violão, a mexer com a música, aquele complexo de inferioridade, eu consegui criar na música o meu universo, né? E ali, eu me escondi ali era o meu lugar de refúgio. E quando eu tava tocando, tava tudo bem, né? Porque na música você era bom, então ali ninguém te... Ali eu esqueci de tudo, né? Que a música tem esse poder, né? A música, eu acho que ela trabalha muito o campo das emoções. Então, se for olhar a música, você consegue externar as emoções que você tem no seu coração, né? Ali, às vezes, o cantor, o compositor, ele consegue colocar para fora, que é a voz da alma, né? Aquela voz que, muitas vezes, fica, né, presa lá dentro, você consegue externar ela através das canções, né? Então, E aí a música te fortalecia, a música né? ia fortalecendo. Eu me sentia bem, né? Até então, assim, o meu universo era a música, né? Então, enquanto eu tava tocando, enquanto a gente tava, assim, né, nos lugares, fazendo nossa música, tava tudo bem. E isso foi aqui em Sete Lagoas? Não, foi em Corinto. Eu sou natural de Corinto. Sou natural de Corinto, Minas Gerais, né? E tudo começou lá, né? Tudo começou lá. Aí o pessoal de Corinto vai poder assistir também. Vai poder assistir no YouTube, no canal da revista no YouTube. No site, né, do portal da Revista Aliança, www.revistaliança.com.br. Vocês podem assistir também, viu, pessoal de Corinto? E aí, isso era adolescente, né? Isso. E assim, todo mundo que mexe com música, que toca música, ele que tem um sonho de crescer, né? Tem um sonho de ficar famoso e tudo mais. E eu comecei ali, eu vi assim, Corinto, o campo era pequeno e tinha um colega meu, né, o Erivelto, né, o Jolie, lá de Corinto, lá mandar um abraço pra ele lá, e ele tinha vindo embora pra cá, pra Sete Lagoas. Eu falei assim, se eu vou pra lá, a gente vai começar a tocar de novo. Vou ficar né? famoso. Aí a gente vai ir lá com essa cidade maior, então a gente ia conseguir bombar. E nisso eu fui, meu pai não queria deixar, porque eu era de menor, sem juizinho na cabeça, né, não ia deixar não. Eu fui pedir um dinheiro a uma madrinha minha, né, lá de Corinto. Eu vim passear em Sete Lagoas e me alistei no exército escondido deles, né? Porque eu falei, se eu for pro exército, não tem jeito, eles vão ter que deixar eu ir pra Sete Lagoas. E acabou que deu certo, né? Me chamaram foi chamando pra fazer os processos, foi passando e tudo mais. Aí eu ia ter que vir embora pra Sete Lagoas mesmo, né? Só que quando foi chegando mais próximo, foi dando aquela dúvida, né? Foi dando assim, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Será que é pra ir mesmo? Será que é pra ir? Será que não é pra ir? Aí foi dando aquela dúvida. E aí você veio, como que foi? Deu certo pra vir? Eu lembro, eu tinha alguns amigos que já frequentavam igrejas evangélicas. E um deles me chamou. Um deles te chamou? E um deles me chamou pra ir num culto, na virada de ano. Foi de 2007 para 2008. Eu fiquei naquela, eu não vou não. Você tava saindo adolescente, né? 18 anos, pro exército, 17, 18 anos, né? Então, aí acabou que eu fui. Eu falei assim, eu vou pra esse culto. E chegou lá, um ambiente diferente, eu vendo o pessoal orando, né, chorando, né? E ali eu me senti igual peixe fora d'água, não sabia nem o que eu falava, o que eu fazia, né? E ali eu falei com Deus, falei assim, Deus, olha, eu não sei o que é melhor pra mim, mas ninguém é melhor pra saber do que o Senhor, né? O Senhor que me fez, o Senhor que me criou, então o Senhor que sabe o que é melhor pra mim. Pois toma direção, né? Só falei isso, né? E beleza, fui embora, normal, como se tivesse acontecido nada. E dali deu certo, encaminhou, eu incorporei no exército, aí comecei a caminhar, né? Só que aquele sonho de tocar, né, foi perdendo, porque não conseguia encontrar lugar para tocar. Toda vez que eu conseguia, sempre faltava algo. Então o meu universo, o meu mundo, né, que aquele onde era o meu lugar de descanso, né, começou a desmoronar. E ali eu comecei a entrar em depressão, né? Comecei a me afundar em depressão, muitas vezes pensei em suicídio. E ali chegou num nível tão crítico. Você morava aqui sozinho? Não, eu morava com os tios meus aqui, em Sete Lagoas, na época. E assim, tanto assim que às vezes minha tia nem sabia que eu estava em casa, que eu já chegava, entrava e ficava dentro do meu quarto. Não saía pra nada, nem pra comer, nem nada, ficava só dentro do quarto. E ali começou a ter algumas reuniões lá, alguns cultos lá no quartel. E eu fui em um, fui em dois. E eu já tocava algumas canções, né? Algumas canções cristãs. E um dos sargentos lá, que até o pastor Wash Silva,
né? Era um dos pastores lá da igreja onde eu converti, a Igreja Batista Alvorada. E ali, cheguei perto dele, ele era sargento lá. Eu falei, seu sargento, deixa eu tocar uma música, só uma, por favor, deixa lá. Eu tava precisando tocar. E eu toquei uma música do Fruto Sagrado, né? E a música fala assim, corri quanto tempo atrás do vento, né? E tocou 3 pessoas. E eu fui tocar a última música. E ali foi minha experiência. Quando eu comecei a tocar, foi um negócio muito doido. Porque é como se eu perdesse o controle, né? Eu tava tocando, eu via que eu tava tocando, mas eu não tinha controle sobre mim. E ali eu comecei a me ver, né? Eu comecei a me ver tocando e cantando. E ali, quando eu cantava, corri quanto tempo atrás do vento, eu vi a voz do Espírito Santo e veio e começou a falar comigo, olha, você tá correndo atrás do tempo, você tá indo para um lugar que não vai te levar a lugar nenhum, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, né? Eu sou a vida. E foi falando, e aquilo ali ficou na minha cabeça, que na hora que eu saí e sentei, eu não lembro nem de uma vírgula que o pastor lá, o capelão, ele pregou no dia, eu não lembro nem uma vírgula que ele falou. Eu fiquei só com isso na minha cabeça, né? Dessa experiência, né? E ali eu fui decidir, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou entregar minha vida para Deus, né? E vou caminhar com Ele, né? Para descobrir, né, o que Ele tem para mim. E ele foi, Seja comecei a feita caminhar. a vontade dele. E aí você realmente entregou. Ali eu fui comecei a caminhada. E né? quando você entregou, de verdade, o que mudou? Até então, assim, no primeiro tempo é tudo maravilha, é tudo novo, uau, né? Um universo novo. Mas só que com o tempo foi vindo os questionamentos. Eu falei assim, beleza, Deus me chamou para Ele. Mas me chamou para quê? Para tocar violão? Para cantar? Esse é meu chamado, essa é minha função. Deus enviou Jesus para morrer numa cruz, né? Para me salvar só para me tocar violão na igreja, né? Então, isso é o que Deus tem para mim. E eu comecei a me questionar essas coisas, né? E ali eu fui buscando resposta de Deus, até que em 2011 eu fui falar de um congresso que ocorre em BH, do Ministério Asas da Oração, que é Escola Adorando, né? Na época, hoje eu acho que são 8 ou 10 dias, na época 12 dias de ministrações, né? Voltado para ministros de louvor. E ali nasceu o desejo no meu coração, eu conversei com a liderança da igreja, a igreja foi, me ajudou para mim poder estar indo para esse congresso. E ali eu comecei a buscar de Deus, e Deus começou a gerar no meu coração o tema sobre Ele, o centro de todas as coisas. E eu não tinha nem olhado, eu só fiz minha inscrição e esqueci, deixei para lá. E quando eu fui olhar o tema da escola, né, o tema da escola também era centralidade, Jesus, o centro de todas as coisas. E assim eu falei assim, nossa, que tremendo, né? Porque Deus assim, preparou o meu coração, né? E você vê que tudo acontece por intermédio dele, né? Quando Deus ele faz algo, né? Às vezes a gente até fica bobo, mas ele tem sempre um plano maior para nossa vida. E ali eu comecei a orar, comecei a buscar e fui para esse congresso, né? E a minha real, né, motivação nasceu dali. Acho que ali em 2012 que foi o divisor de águas, onde começou o meu ministério. Porque até então, igual, tocar, cantar, isso não é o que Deus nos chamou para fazer. E eu lembro, assim, que eu passando por momentos difíceis, né, passando por enfermidade, eu cheguei lá tomando 6, 7 comprimidos para dor, né, com um princípio de trombose na perna. E no 5º dia eu já não estava tomando remédio nenhum, né. Você tinha problema de circulação? Isso, circulação, problema de varizes. E ali, numa certa noite, né, a gente conversando, normal, fui dormir. E ali, eu buscando Deus, já tinha um ano e meio que eu já estava buscando resposta de Deus de oração. E numa noite, na hora que a luz apagou, na hora que eu deitei no meu beliche e comecei a dormir, de repente eu senti a presença de Deus entrando no quarto. E ali, eu deitado assim, eu olhei meio de rabo de olho assim, aí foi tremendo, que é como se eu sentisse o colchão, né, a pessoa sentando do meu lado. E ali eu escutei só uma voz falando no meu coração, eu falei assim, olha, você tem certeza que é isso que você quer? Né? E ali eu chorava igual um menino pequeno, e as lágrimas desceram, e de novo perguntou, você tem certeza que é isso mesmo que você quer? E no meu coração eu verbalizava que sim. E ali ele fez a pergunta que eu entendi que é a real motivação do evangelho. O Espírito Santo perguntou para mim naquela noite, você está disposto a morrer? E se você for olhar, o evangelho é isso, o evangelho é morte. Não é você fazer a sua vontade, não é você igual às vezes a pessoa que canta, não é você gravar um CD, não é você gravar um DVD, é você morrer, porque Jesus fez isso. Né? É verdade. Se nós nos intitulamos cristãos,
nós devemos seguir os passos de Cristo, né? E é para isso que Deus nos chama, é para morrer, não é para viver. Então, antes de você contar a resposta que você deu aí para o Espírito Santo, o que você falou com ele, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta já já para contar, Renan. É rapidinho, gente. Olá, estamos de volta com o testemunho do Renan Pedras, contando o que Deus fez na vida dele. E aí, Renan, como é que foi esse bate-papo com o Espírito Santo, com Deus lá nesse congresso? Não, aí foi tremendo, igual, aí depois dele me perguntar isso, né, você está disposto a morrer, né, e eu fui, ali eu chorei compulsivamente, ali eu comecei a chorar e ali eu entendi para que Deus está me chamando. E o interessante é que Deus, ele sempre confirma as coisas no nosso coração. E às vezes se tivesse uma pessoa que eu conhecesse, talvez ia gerar a margem de dúvida. Mas eu estava no congresso, onde tinha mais de 200 pessoas, né? Um pastor norte-americano, né? O pastor Thomas Pedley, né? Tava ele, o filho dele, o pastor Thomas Pedley, o James Pedley. E ali, no meio daquela multidão, né? Quando eu assusto, Deus usa esse pastor para chegar até em mim. E vai e pergunta a mesma coisa que o Espírito Santo tinha falado no meu coração na noite anterior. Se você estava disposto a morrer. Eu estava disposto a morrer, né? Tem certeza que é isso mesmo que você quer? Né? E ali eu entendi isso. E ali começou, né, a minha vida cristã mesmo, porque até então era uma descoberta. Né? Quando você descobre aquela verdade, não tem coisa mais difícil do que você morrer todo dia. Porque você morrer, né, todo dia é o quê? É uma pessoa pisar no seu calo e você, ao invés de dar uma patada nela, ao invés de você xingar, você brigar, você agir diferente, né? Você ter ali o espelho de Cristo. E ali começou a minha caminhada. Ali começou, assim, a minha maneira de ver as coisas, a minha maneira de observar, né, as coisas. Ali foi transformada ali. E aí, o que você explicou aí? Com relação à música, o que você acha que era esse morrer? O morrer, porque, querendo ou não, a gente sempre tem o desejo no nosso coração, né? Da fama. A fama de gravar um CD. Não tô falando que seja errado, porque um CD, um DVD, um vídeo que você faz, às vezes igual eu não vou conseguir ir até, vamos supor, até outro país. Mas às vezes uma canção que eu gravar, ela pode chegar lá. Não necessariamente eu tenho que ir lá, mas a minha canção pode ir, né? Alcançar corações, abençoar vidas. Mas morrer por causa de um CD, de gravar um CD, de gravar um DVD, eu não creio que essa seja a motivação e a vontade de Deus. Né? O morrer é por Cristo. O morrer é por Cristo, né? E depois dessa experiência em 2012, como que tem sido a sua vida ministerial até aqui, a sua caminhada com Cristo, esse morrer mesmo? Aí eu tenho caminhado, assim, buscado, né, primeiramente tratar a mim, porque às vezes Deus coloca um planejamento no nosso coração e a gente quer mudar o mundo, quer mudar as pessoas e esquece de mudar a gente, né? A gente quer corrigir os problemas de todo mundo, a gente vê o erro de todo mundo, mas não consegue enxergar o erro na gente, né? Então, ou seja, de 2012, né, nós estamos em 2016, já são 4 anos que passaram, e 4 anos eu tento, cada dia eu descubro uma falha minha, cada dia eu descubro algo que eu tenho que melhorar, para mim ser o quê? Para mim ser mais parecido com Jesus, né? Amém. Então, é aquela luta diária, né? É dia após dia, de graça em graça, de fé em fé, né? Matando a nossa vontade e deixando que a de Deus ser mais forte em nós. Glória a Deus. E Renan, e aí agora? Existem promessas? Quais são seus sonhos? Quais são seus planos? Ou melhor, quais são os planos de Deus para sua vida? O que ele já te revelou? Ele já te revelou ou ainda não? O que ele me revelou foi isso, né? Foi sobre morrer para ele. Porque uma vez quando você escolhe viver com Deus, né? Você tem que abrir mão de algo. E às vezes abrir mão, assim, se eu tivesse continuado, né, tocando em barzinho, né, talvez eu teria fama, talvez eu teria dinheiro, né? Talvez eu teria tudo, né? Mas eu estaria caminhando uma direção oposta daquilo que Deus me chamou.
né? E o que muitas pessoas fazem, às vezes as pessoas assim, para de beber, para de fumar, ou para de tocar, e fala assim, eu parei de fazer isso porque eu virei evangélico, porque eu fui para a igreja. E eu acho que isso é uma maneira de você se esconder atrás da religião. Porque o que acontece? Eu não parei de tocar, não foi porque eu virei evangélico, né? Eu parei de tocar no barzinho porque simplesmente eu fiz uma escolha, né? A vida é feita de escolhas. Não, eu tenho amigos que tocam no barzinho, né? E nem por isso eles deixam de ser meu amigo, né? Agora eu entendi. É porque esse era o seu sonho, né? Crescer ali dentro e dentro desse mundo de cantar, de louvar ao Senhor. Aliás, dentro de louvar não, dentro do mundo de barzinho, mundo mesmo, né? Seu desejo era crescer ali, ter fama ali. Isso. E foi isso que o Senhor te pediu, que morresse nesse ponto, né? Não, e até mesmo quando eu converti, aí o desejo, você vê ali assim, grandes cantores, vê aquele gravadoras e tudo mais, você até vem com essa ideologia no coração de crescer, de ter fama, né? E aí você se depara com João Batista, que vivia ali no deserto ali, né? Então, assim, você se depara com muitos outros homens de Deus que abriram mão de tudo para viver uma vida com ele, né? Então, ali eu fui sendo tratado, ali foi tirando essa vontade do meu coração. Desejo. Então, ou seja, eu não parei de tocar, eu até converso com algumas pessoas, falando, não parei de tocar, não parei de fazer nada, não porque eu virei evangélico, é porque eu entendi, né? Deus trouxe um entendimento ao meu coração do que era melhor para mim, né? E cabe a gente escolher, né? A gente escolhe, ou quer ou não quer, né? E eu preferi escolher, né? Eu entendi, ou seja, se a música, porque se você for olhar a música, se o cérebro, eu ouvi um artigo científico que o cérebro é dividido, né? 2 hemisférios. E a música, ela trabalha no campo da emoção, né? Sim. Tanto que às vezes a gente escuta uma música que a gente escutou lá 10, 20 anos atrás e a gente lembra disso, né? E se for olhar, é tudo interligado, né? Então, ou seja, a música, você trabalha a emoção, é uma maneira de você, né, externar essas emoções, de levar a palavra de Deus. Então, eu preferi esse caminho, preferi, assim, usar minha música para levar a palavra de Deus cantada. Amém. E você pode fazer isso pra gente mais uma vez agora? Essa canção aqui é uma que Deus ministrou no meu coração, né? Tá lá na palavra dele, né? Isaías 53, né? Aí, vou estar contando pra gente aqui. Essa é sua? Essa é. Que legal. Tinha aparência, nem formosura, e uma beleza havia que pudesse agradar. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e dele não fizemos caso algum. Certamente minha dor em teus ombros ele suportou por amor. Se humilhou e em silêncio se entregou, teu sangue derramou. Exaltado ele foi, está sentado à destra de Deus. Santo tu és, Cordeiro Santo de Deus. Exaltado
Muito lindo. Glória a Deus, glória a Deus. A voz tá ajudando muito, que eu também meio rouco ainda. Não, mas tá perfeito, muito lindo, Renan. Muito lindo o que Deus fez na sua vida, o que Ele ainda vai fazer na sua vida, né? E eu queria te pedir, Renan, que fizesse uma coisa, eu nem sei se é muito, assim, a sua praia, porque a sua praia é louvor, né? Mas eu queria que você fizesse, pode ser uma oração cantada, porque ministro de louvor gosta mais de cantar, né? Mas, não sei, talvez uma música, alguma coisa que toque no seu coração sobre isso de morrer, sabe? É tão difícil morrer para Cristo, né? Morrer para as nossas coisas, por Ele, é tão difícil. E às vezes a gente tenta e não consegue, e tem que tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo, né? E tem alguma música que fala, assim, ao seu coração, que você possa... Ou alguma que tocou no seu coração nessa hora que eu digo assim, quando tudo aconteceu, sim, quando o Senhor falou com você e que vem te fortalecendo até hoje? Essa, né? Essa é do livro Chororá, que eles regravaram, né? Fala, não compreendo os seus caminhos, né? Ai, ela é maravilhosa. Você olhar assim, né? Às vezes a gente não entende os planos de Deus. Às vezes a gente acha assim, igual... Isso, normalmente a gente acha que caminhar com Deus... a gente tá bem de todas as coisas, né? Talvez vamos supor, às vezes hoje eu poderia ter todos os motivos para reclamar da minha vida. Sempre a gente tem. Mas também a gente tem um motivo para dar glória todo dia, que é Jesus ter morrido na cruz por nós. E se você for olhar, eu me perguntava sobre a palavra de Deus. Eu indagava alguns pontos, que lá em Romanos, capítulo 8... né, versículo 28, vai falar assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu questionava Deus, né? Eu falei assim, Deus, por que a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem do Senhor e as coisas nada dá certo? Tô aqui, Senhor, pastando, o negócio tá difícil. E o Espírito Santo sempre falou assim, volta um pouquinho, né? Volta um pouquinho. E se eu não me engano, lá, voltando um pouquinho, no mesmo capítulo 8, versículo 18, né? Lá fala assim que eu estou bem certo, né, que os sofrimentos desse presente século não são de ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós através de Cristo Jesus, né? Então, ou seja, a promessa de Deus não é para nossa, não é aqui para essa terra. Não é para agora, né? Nós não estamos sendo preparados para morar nessa terra. Nós estamos sendo preparados para voltar para nossa casa, que é o lar, né, com Deus, ali, viver a eternidade com Ele. E toda vez que a gente se apega a essas coisas, né, a gente acha que a gente só vai ser feliz se a gente tiver um emprego bom. A gente só acha que vai ser feliz se a gente tiver uma casa, né, a melhor casa top, se a gente tiver um carro zero. Toda vez que a gente se apegar a essas verdades, né, a gente vai viver frustrado. Porque a única verdade que nós devemos nos apegar é a palavra de Deus, né? Onde que Jesus, ele mesmo falou, né, que ele foi preparar uma morada para nós, né? Enviou o Espírito Santo para estar, né, nos conduzindo, nos consolando, né? Mas, ou seja, nós vamos voltar um dia, né? E nós vamos viver a eternidade com Ele. Né? Essa é a promessa de Deus maior para nossas vidas. Não é carro, não é dinheiro, né? É morar com Ele na eternidade. Amém. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isto me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas,
ou pelas águas da fonte. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Que essa possa ser a certeza do nosso coração. Não sei o que você tem passado, não sei o que você tem enfrentado, não sei qual é o tamanho da sua luta, mas eu sei o tamanho do nosso Deus. Basta você confiar nele, caminha um pouco mais, insiste um pouco mais, confia um pouco mais, que ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu. Glória a Deus. Renan, eu te agradeço muito, muito, muito a participação. A gente já teve muitos programas aqui, mas esse foi um dos que Deus mais falou comigo, e eu te agradeço muito. Louvo a Deus pela sua vida. Eu tenho certeza que você de casa também foi muito abençoado, e eu te agradeço de verdade por ter vindo. Amém. A gente vai para mais um intervalo comercial e a gente volta rapidinho com o quadro Louvor Racional. É rapidinho. Gente, antes de começar o quadro Louvor Racional, vou aproveitar aqui que tocou a vinhetinha. Queria mandar um abraço pro meu amigo Renato Dias, que fez essa vinhetinha linda pra mim. Eu já agradeci aqui, mas eu acho que eu nunca vou agradecer o suficiente. Renato, brigadão, eu amo essa musiquinha. E hoje a gente está aqui com o quadro Louvor Racional, com o pastor Lucas. Oi, pastor, seja bem-vindo mais uma vez. E qual que é o tema de hoje? Ele me falou, gente, eu fiquei meio assim, sabe? Qual que é o tema de hoje, pastor? Em primeiro lugar, né, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui, você aí do outro lado da telinha aí, com a gente, em nome de Jesus, e nós aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Gente, que coisa maravilhosa o testemunho que foi, Nossa. né? Ah, que isso, hein? Mas antes de falar sobre o tema, eu tô curioso sobre uma coisa. Vem cá, Ai. pastor André te perdoou? Gente, vocês assistiram o programa que eu pedi perdão pro meu pastor, porque foi, o pastor Lucas falou uma coisa aqui no programa que eu tive que pedir perdão. O senhor me perdoou, não foi, pastor André? Eu acho que ele me perdoou. Com certeza. Eu contei André, pra ele maravilhoso, depois, né? eu acho que ele me perdoou. E aí assim. depois as pessoas falam assim, mas pastor, o senhor tá lavando a igreja também? Eu falei, de vez em quando eu lavo, quando é preciso eu lavo também, Eu fiquei irmão. pensando, nossa, Vamos agora lá. ele vai me convidar pra toda faxina agora, não vou ter escapatória. Mas pode chamar, pastor, Ser que eu servo, vou. né? Não, Pode vamos lá, chamar vamos que eu vamos. vou. Graças a Deus. Mas hoje nós vamos falar de algo maravilhoso. É engraçado que quando nós vamos falar sobre música e sobre louvor racional, que nós estamos falando, geralmente a gente já falou um pouquinho sobre a música na questão dela ser a mais perfeita arte. E aí eu queria trazer hoje sobre onde iniciou isso dentro da palavra de Deus. E aí nós vamos para mais ou menos por volta de 3.500 antes de Cristo. Que coisa maravilhosa, nós vamos falar em Gênesis 4. Em Gênesis 4, a partir do versículo 20, a palavra diz assim, ó. Aba deu à luz a um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam rebanhos e vivem em tendas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os músicos que tocam harpa e flauta. Olha que coisa maravilhosa. Nós hoje vamos falar de Jubal, um pouco sobre Jubal. Gente, Jubal era tetraneto de Caim. Uau. Não é brinquedo não, né? Pra todo mundo que lembra aí quem era Caim, Caim matou, né, o irmão dele, né, Abel. Então olha só que coisa. De repente de uma família, de repente de um homem que estava amaldiçoado, nasceu aí
né, depois, né, sendo ele tetraneto aí no caso, Jubal. Jubal era pai, vamos dizer assim, pai de todos aqueles que tocavam harpa e flauta. Olha que coisa interessante. E ele era filho de Lameque. E Lameque, alguns estudos nos apontam Lameque como compositor. Alguns estudos que eu já vi, né, com relação a isso, nos apontam Lameque como compositor. Agora, que coisa interessante é essa, da família de Caim vir então o homem que, na verdade, criou ali, vamos dizer, o instrumento de cordas e de sopro. Pois é. Uma coisa né? linda, uma coisa que serve para engrandecer o nome do Senhor, veio de Caim. Veio da genealogia. Nunca tinha pensado isso, nem sabia quem que era esse tal de Jubal. E aí, o que eu fico pensando? Eu fico pensando hoje. Hoje, na verdade, você vê algumas flautas aí criadas de bambu, você já viu? Sim. Aquelas flautas criadas de bambu. Eu fico pensando, talvez, Jubal tinha feito a mesma coisa. Uma daquelas, né? Uma daquelas, eu vou pegar o bambu, né, tal esquilo, e vou furar aqui e vou fazer um instrumento. E pai de todos os que tocam harpa também. Isso me remete a uma coisa maravilhosa, porque quando a gente fala sobre música, geralmente a pessoa já vai direto aonde? Lá em Davi. Né? Porque Davi era mais... mas não, Davi era músico, compositor, né? E ele era mais exaltado, né? Ele saía cantando mesmo, tava nem aí, é uma coisa maravilhosa, mas é bem antes dele. Sim. Tá vendo? É bem antes de Davi. Verdade. E olha que coisa interessante, né? Como a música ela tem um poder transformador, como ela tem um poder de cura. Quando nós lemos a história de Davi, você que está me acompanhando aí, você sabe que o que acontece quando Saul estava, né, ali com o espírito mau, né, enviado por Deus, o que Davi fazia? Davi tocava a harpa para ele e o espírito mau saía. A unção que tinha ali na música, né, e que hoje tem que haver, gente, pelo amor de Deus. É por isso que eu pego pesado com relação ao louvor. Muitos louvores que hoje são cantados, aliás, muitas músicas cantadas no lugar aí de louvor, não tem unção nenhuma. Tem até algumas correntes que o pessoal fala que aquele recalque gospel, né? Algumas músicas que é recalque. Não, pelo amor de Deus. Meu Deus, isso não é de crente, não. Não, é porque a música gospel hoje, ela tá cheia do ego, sabe? Do ego do homem. Se você não me ajudou, agora você vai ter que engolir o meu sucesso. Fala, irmão, pelo amor de Deus. Agora eu vou ser vitorioso, você vai ficar olhando aí de baixo aí, e eu aqui no palco. É incrível, né? Comendo mel. Irmão do céu, desce daí. Meu Deus, me ajuda, desce aí, como se diz. Então a gente vê tudo isso acontecendo e eu fico olhando assim que, na verdade, a música ela teria que ser cristocêntrica, né? Que teria que ter Cristo como centro dela. E hoje, na verdade, ela está sendo egocêntrica, que é o meu eu aqui, ó. Eu estou no centro dessa música, são as minhas vontades, são aquilo que eu quero conquistar, é aquilo que eu quero fazer, é onde eu cheguei, né? Às vezes a gente poderia até mudar algumas músicas, né? Aquela música, por exemplo, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, né? A gente poderia cantar, vim para adorar-me, né? Porque afinal de contas, o ego da pessoa tá tão ali no centro da canção e assim por diante. Pra que ela vai adorar a Deus? Só pode adorar ela mesma, né? Não. Já tá sendo feito isso aí nas músicas cantadas dentro da igreja e ditas louvores, né, tal, isso aí é terrível. E aí eu pego Davi, que lá atrás ele tocava e a unção que ele tinha era tão grande e da música que tava ali, que expulsava o espírito mal de Saul, e hoje aí você pega e você vê se os louvores estão curando, libertando, restaurando, como antes acontecia. E o espírito que estava em Davi é o mesmo que está na gente. Sim, então se Davi fazia e a gente não está fazendo, tem alguma coisa errada e não é com o espírito, né? Não é com o espírito de Deus, né? É na verdade com a pessoa. É na verdade com aquela casa, né? Sim. É com o templo. Peraí, será que eu tenho jejuado o suficiente? Será que eu tenho orado o suficiente? Será que eu tenho me prostrado realmente? Será que eu não tenho deixado o meu ego tomar conta? Como é que está sendo? O que está acontecendo? E assim por diante. Né? Aí voltando lá atrás, em Jubal, eu vejo a criação de Deus como é maravilhosa e a perfeição de Deus, até mesmo
onde ele amaldiçoou, né? Sim. Que foi Caim, e aí porque Jubal é descendência dele, né? É tetraneto de Caim. Olha só, mesmo de um homem amaldiçoado, Deus vai dar inteligência para um homem, né? Criar a harpa e criar também os instrumentos de sopro. Maravilhoso. Verdade. E eu fico pensando assim, nossa, mas e antes disso? Aí eu vou lá em Jó, e em Jó tem uma passagem muito interessante, que Deus está conversando com Jó, e ele diz assim: no firmamento de todas as coisas, antes de tudo, as estrelas me louvavam. Nossa, imagina. Hein? Ah, é lindo. É lindo isso. Então, eu fico pensando assim, onde é que está o meu louvor? Onde é que eu estou chegando? Será que o meu louvor tem passado do teto? Será que ele tem chegado ao coração de Deus? Será que realmente eu tenho tocado o coração de Deus com o meu louvor? Nós ouvimos aqui hoje uma música muito bonita em Isaías. Olha só que coisa maravilhosa. Palavra de Deus cantada. Linda, né? Isso é muito bom, porque aí, quando eu ouço a música que está escrita em Isaías, eu vou o quê? Decorar a palavra. Sim. Decorar a palavra de Deus, né? Diferente das outras músicas que a gente ultimamente tem ouvido. Verdade. Muitas vezes não tem palavra, elas têm um sentimento egocêntrico, igual eu falei, e assim por diante. Né? Então, quando eu pego a situação e eu vejo algumas canções, eu falo, meu Deus, peraí, tá faltando alguma coisa aqui. E geralmente o que tá faltando é Deus como centro na canção. Aquela música que fala mesmo de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, eu ouvi essa música e falei, gente, onde tá esse negócio na Bíblia? E tal. Aí procurei, e hoje eu sou fã de Abacuque, quando eu chegar no céu eu quero conhecer ele demais da conta. Nossa Deus, vai ser hilário, né? Não é? Mas, eu fico pensando aí. Nossa, seu cara, Abacuque, quero te conhecer. Eu tava a fim de apertar a sua mão, já tem muito tempo. Mas eu falo isso com as minhas filhas, pastor. Eu falo, gente, eu vou chegar no céu, vou pular no pescoço de Jesus e falar, amigo! Aí elas olham assim, mãe, você não vai fazer isso. As filhas dela estão com uma noção mais clara da situação. Mãe, você não vai fazer isso. Olha, e aí eu fico analisando, né? Essa música, por exemplo, que está em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Nossa, olha que lindo isso. Não é? E foi o que o Renan contou aqui hoje do testemunho dele. Sim. Hoje não dói mais ele abrir mão da fama, né? Por quê? Porque Jesus é o centro. Não é? E assim, eu fico analisando tudo isso, e é engraçado uma coisa que ele falou, falar assim de você está disposto a morrer, porque na verdade a palavra do Senhor nos diz assim, aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Olha que coisa maravilhosa, meu Deus. Como eu queria que todas as pessoas entendessem isso. Que é abandonar realmente o que eu quero, aquilo, sabe? Perder as minhas vontades, eu vou encontrar Cristo. E não é fácil, né, pastor? Não. Porque às vezes a gente não sabe nem do que abrir mão. É muito simples, né? Isso aí, o entendimento disso é muito simples. Abre mão da sua vida. De tudo, né? E deixa Deus comandar ela. Em todos os aspectos. Que venha o teu reino sobre a minha vida. Né? Venha, Senhor, e reina em mim. Então faça a tua vontade, porque eu não vou mais fazer a minha. Paulo dizia, já não vivo mais eu, mas Cristo está vivendo em mim. E isso era maravilhoso, porque ele entendia que ele tinha aberto mão das vontades dele para fazer as vontades de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Verdade. E aí eu fico imaginando, qual de nós hoje podemos falar a mesma coisa? Nossa. E qual de nós hoje podemos cantar como Davi cantava? Qual de nós hoje temos a unção que Davi tinha, e que saía daquele instrumento, que saía da vida de Davi, e que daquela canção ali que acabava com o inimigo, né? Com o espírito mal. E assim por diante. A gente tem que parar e pensar. E se, eu quero voltar lá no início, se da genealogia, blá blá blá, né? Deixa quieto. Se da genealogia de Caim, Deus abençoou Jubal. Verdade. Gente, Deus tem muito para fazer na nossa vida. Eu creio.
Deus tem muito para fazer na sua vida. Talvez você esteja aí parado pensando assim, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não dou conta, eu já não sirvo mais para nada. Talvez que não, peraí. Onde os homens não vê, Deus vê. É verdade. Não é? Se É Jubal verdade. foi abençoado, se ele fez ali os instrumentos, Deus ele quer te usar como instrumento. E ele quer fazer de você um instrumento ungido e abençoado, e a gente tem que tomar posse disso. Só que para isso nós temos que viver a palavra de Deus em todos os aspectos, em todo o tempo. E aí nós vamos viver realmente aquilo que Deus quer e fazer realmente aquilo que Deus quer. Você precisa entender isso, nós precisamos entender isso. Verdade. Assim como Jubal foi abençoado e foi usado para fazer algo que hoje nós utilizamos, instrumentos de cordas, tudo isso deu vazão a um violão, sabe? E deu vazão a um saxofone, deu vazão a uma flauta transversal. Lógico que tudo veio evoluindo, mas tudo isso deu vazão, né? Jubal ali deu um início de tudo e tudo veio evoluindo. Deus ele quer fazer a mesma coisa em nossas vidas. Creia nisso em nome de Jesus. Receba isso em nome de Jesus. Que o Senhor esteja com você. Amém. 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 Obrigada, pastor. Mais um quadro. Semana Graças que vem a a gente Deus. vai estar de volta com mais um quadro Louvor Racional. Se você quiser participar, entre em contato com o pastor Lucas, entre em contato com a gente, ou através do portal, ou através do WhatsApp da Revista Aliança. Isso. Pelo portal você pode assistir os quadros também no www.revistaliança.com.br. E eu queria fazer um pedido especial para você que está em casa hoje. Se você foi tocado por alguma coisa que foi dita aqui hoje, ou não apenas hoje, em outros programas também, compartilha o programa, compartilha o link. Ele aparece no Face da revista também, no Facebook da revista, aparece no portal. Compartilha com um amigo. Às vezes uma pessoa está precisando tanto ouvir o que foi falado aqui hoje, está precisando tanto ouvir. Ajuda a gente a levar a palavra do Senhor ao maior número possível de pessoas. Compartilha com outras pessoas, tá bom? E eu espero você aqui amanhã com mais um testemunho. Até lá! Amém.